Glória a Deus, boa noite, paz do Senhor a todos. Hoje nós estamos no nosso 5º dia do nosso jejum, né, pelos frutos do Espírito Santo. E dentro desse texto de Gálatas 5:22 é o último fruto, né? A temperança. E eu não sei vocês, mas quando eu ouço a palavra temperança, eu lembro de tempero. Quando você vai fazer uma comida, se você errar na mão, não vai dar certo, né? Você pode pôr todos os temperos, se não tiver sal, dá para comer. Porém, não fica gostoso, porque o sal traz o equilíbrio na medida certa. Mas se você exagera também no sal, também não vai dar certo, né? E essa temperança aqui, como fruto do Espírito, literalmente não é como tempero, mas trazendo para as nossas vidas. É o equilíbrio, como o pastor Paulinho diz, é o domínio próprio. Porque quem não tem domínio próprio não tem equilíbrio. É uma pessoa que age nos seus impulsos, não tem controle nenhum. Mas nós vamos hoje refletir nesse texto, né? Que é Gálatas 5:22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? Curva sua cabeça por um momento. Comece agora a colocar a tua vida diante do Senhor e pede para Ele falar com você. Fala, Senhor, me mostra onde eu tenho desequilibrado, onde está meu desequilíbrio. Me mostra, Senhor, o que eu tenho feito que entristece o teu espírito, que afasta o teu espírito da minha vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, quero colocar agora a minha vida diante da tua presença e a tua igreja, Senhor. Aqueles que aqui estão presentes, aqueles que irão acompanhar essa ministração, Senhor, através dos veículos de comunicação. Que o Senhor possa, Senhor, tirar toda a escama dos seus olhos, toda a surdez dos seus ouvidos, Pai. Que todos nós possamos ser direcionados, Pai, por essa palavra. Eis aqui a minha vida, Senhor. Usa-me segundo o teu querer e a tua vontade. Espírito Santo de Deus, me capacita a trazer essa palavra, porque eu sei que ela não é de mim mesmo, mas vem do Senhor. E o Senhor conhece cada vida aqui. E eu te peço, meu Deus, fala com cada um, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Todos nós hoje, no nosso dia a dia, a gente vive o quê? E o que a gente vê? Muitos excessos. Excesso de raiva, né? Excesso de liberdade, porque as pessoas hoje acham que tudo pode, tudo é permitido. Realmente é, mas nem tudo convém. É isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser, mas eu não quero fazer o que eu quero. Eu quero fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus ministra na minha vida, porque eu sei que somente Ele é que vai trazer esse equilíbrio sobre a minha vida. E pode ter certeza no seu coração, se o Senhor está dando esse direcionamento, trouxe esse direcionamento para a igreja, de que nós tivéssemos essa série de ministração, é porque Ele sabe e conhece a nossa vida, Ele também sabe aquilo que está no nosso coração. Ele quer nos conduzir, Ele quer nos direcionar. Então, o autocontrole, ele não é conquistado na nossa força. Não é. Se não for conduzido pelo Espírito Santo de Deus, não adianta. Você pode lutar até a última força. Você não vai conseguir. Mas quando você clama, Espírito Santo de Deus, vem e me ajuda. Vem e me direciona. Pode ter certeza que Ele vem. Ele não invade a nossa vida. Mas Ele espera que nós convidemos, que nós desejemos. Que Ele venha, nos conduza, nos direcione. Não é uma prisão, mas é a liberdade de viver na presença de Deus.
durante muito tempo, a gente via as igrejas até de uma certa forma, né? Não, peraí. Eu, por exemplo, que sou nordestina, lá só tinha 2 denominações. Igreja Batista, Assembleia de Deus, só. E aí eu nasci num misto de religiões. Meu pai era filho de evangélico, mas não frequentava. Minha mãe era católica, daquela de ir para a igreja e tal. E meu avô, um cristão, assembleiano, né? E durante muito tempo eu o acompanhei. E ali eu ouvi muito a palavra na minha infância. E essa palavra, ela foi crescendo dentro de mim e eu fui desejando. E adolescente, a infância, assim, a gente se questiona sobre muitas coisas. E eu sou uma pessoa, eu não gosto de saia nem de vestido, nunca gostei, nem na minha infância. Eu falava, eu queria ir para aquela igreja, mas eu não quero usar saia. E agora? Não dá, né? Eu ia, eu ficava meio assim, eu falei, eu quero ser outra palavra, não quero usar saia. Então eu meio que me perdi aí no meio do caminho e depois, quando eu cheguei na adolescência, eu experimentei um pouco de tudo. Eu sempre falo, não sei se vocês já assistiram As Aventuras de Pi, né? É um filme que é antigo, e eu me identifiquei muito com ele, porque ele era uma pessoa que ele tinha o desejo de ter uma experiência com Deus, mas uma experiência mesmo que mudasse a vida dele. E ali, quando ele sofreu aquele naufrágio, ele enfrentou tantas situações, e eu achei muito interessante que no final do filme, quando ele foi resgatado, né? Foi achado lá numa praia e vieram lá aquele pessoal no qual o navio ia levando, o zoológico, né? E ele tinha que explicar. Ele contou a história verdadeira e ninguém acreditou. E falaram para ele: olha só, você tem que inventar uma história aí. E a palavra de Deus, ela está sendo anunciada e é a verdade. E muitos preferem acreditar em quê? Numa mentira. Acreditar em algo que, sabe, às vezes não tem nem sentido. Ele teve que inventar toda uma história ali. E assim eu sempre busquei essa presença, essa experiência, e eu só entendi há pouquíssimo tempo, né? Depois de tanto caminhar, depois de tanto experimentar, que o único que eu precisava era do Espírito Santo de Deus para me conduzir, para me direcionar, para me ensinar, né? E, e nós estamos nessa busca constante de ser direcionados por Deus. Porque a gente não esquece aquilo que a gente tem ouvido, a palavra, né? Mas às vezes a gente ouve e vai deixando, vai deixando. E o que o Senhor está pedindo para nós hoje? Traga dentro de você esses frutos. E a gente sabe que um fruto, ele não nasce do dia para a noite, não é bem assim. Tem todo um processo. A árvore tem que estar plantada no lugar certinho, a rega certinha, né? Ela tem que estar com as raízes bem firmes, ela tem que receber a luz do sol, tem que tudo no equilíbrio. E aí vai chegar o tempo certo, o momento certo, vai vir o botão, a florzinha, o fruto. Não dá para colher o fruto verde. Não tem o mesmo sabor. O fruto só é bom quando ele está maduro, colher no tempo certo. E é isso que o Espírito Santo de Deus está fazendo nas nossas vidas. É um processo. As palavras que nós temos recebido, ela precisa estar aqui no nosso coração. E no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente está ali buscando, desejando, ouvindo, né? Se tiver que ouvir várias vezes, ouve várias vezes, fala, Senhor, o que eu ainda não estou entendendo? O que o Senhor quer falar que eu ainda não entendi? Ouça mesmo, busque mesmo, porque somente o Espírito Santo de Deus é que vai trazer o equilíbrio. Senão a gente vai estar aí comendo um alimento sem sabor, porque todo mundo precisa se alimentar. Mas o alimento correto é a palavra de Deus, que nos sustenta, que nos levanta, que nos coloca de pé e que traz um equilíbrio sobre as nossas vidas, sobre as nossas emoções, nos nossos relacionamentos, no nosso dia. É somente com essa presença. E qual é a origem da temperança? Paulo nos diz que as obras do esforço humano
Não diz que as obras do esforço humano, mas o fruto do Espírito. Isso nos ensina que a temperança não nasce da disciplina pessoal, mas da ação do Espírito Santo em nós. Filipenses 2,13 diz: porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Então, sem Deus, nós não conseguimos nada. Sem Deus, não tem como a gente realizar nada. Mas quando nós colocamos Ele na frente, quando nós declaramos a nossa dependência total dEle, a nossa história é mudada. Porque às vezes a gente luta tanto, a gente, sabe, às vezes esgota até as forças, buscando uma saída. Mas quando nós entregamos tudo diante do Senhor, quando nós falamos, Senhor, eu não quero agir na minha carne, porque diante das situações que muitas vezes a gente vive, a gente perde o controle. Mas quando nós entregamos o controle da nossa vida nas mãos dele, ele vai agindo da maneira correta, nos ensinando, nos direcionando, e o que vai acontecer? Nós não vamos nos perder. Vamos ser pessoas equilibradas. Porque aquele que não tem o Espírito Santo de Deus é uma pessoa completamente desequilibrada. Basta a gente olhar no nosso dia a dia aquelas pessoas que estão do nosso lado, né? Uma equipe, por exemplo, trabalham ali 10 pessoas. Tem 1, 2, 3 cristãos. É diferente dos que não são. São as atitudes, as falas, às vezes os pensamentos que expressam, né? E querem levar a pessoa para onde? Para aquele meio ali. Mas nós necessitamos dessa sabedoria, de sermos pessoas equilibradas, que ouvem, mas não se contaminam. Ah, tá ali no meio, todo mundo começa a falar mal do superior, aí de repente tá ali falando mal também. E não é isso que Deus quer de nós. Quer que nós tenhamos postura como filho de Deus, como cristãos, onde nós estivermos, porque a Bíblia nos ensina que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós não necessitamos copiar as pessoas, mas elas veem em nós uma diferença. E vai chegar uma hora que ela vai falar: o que você tem? Por que você é assim? Mas ser cristão é uma pessoa triste? É uma pessoa que não tem alegria? De forma alguma. Porque a nossa alegria não está nas coisas do mundo. A nossa alegria, o nosso prazer está na presença de Deus. É ver esse cuidado, né? É ver esse agir de Deus na nossa vida. De repente, ali você perdeu um controle financeiro, as coisas não deram certo. Você vai se desesperar? Não. Você vai parar, respirar fundo e falar: Senhor, me ajuda. Me ajuda, me ensina de que forma eu vou sair dessa situação. E você vai estar ali sensível à voz do Espírito Santo. Deus vai dar um sonho, Deus vai enviar uma pessoa para falar com você, Deus vai falar como nós cantamos no louvor, na oração, de repente até um vídeo que você viu, ou uma palavra que você ouviu, e Deus vai, e de repente você é por aí. É buscar mesmo, é nessa presença mesmo, porque por mim mesmo, na força do meu braço, não vou conseguir nada. Mas quando eu me coloco diante do Senhor, quando eu busco a sua direção, quando eu busco que o Espírito Santo me ensine a dominar as minhas vontades, a ter controle, porque como nós vimos nesse versículo, é Deus que efetua em nós tanto o querer como o realizar. Se Deus não fizer acontecer na nossa vida, todos os nossos esforços vão ser em vão. Mas quando nós temos essa certeza, em tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente procura ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. De repente é dentro da nossa casa, se alguém que está ali do nosso lado perdeu o controle, né, falou coisas que você não queria ouvir, você vai agir da mesma forma? Você vai respirar, ela vai falar: assim, me dá sabedoria, eu vou orar por essa pessoa,
Porque eu sei também que o inimigo, ele tá ali, né? Tentando tirar a minha paz, tentando tirar esse equilíbrio que eu tenho buscado, que eu já tenho recebido, e de repente não agir da mesma forma que o outro agiu. Isso é ter o autocontrole. Isso é não se deixar levar pelas emoções. Isso é você não andar com os excessos. E não é fácil, não é verdade? Porque aqui, nesse momento, ouvindo a palavra, a gente está tudo bem, né? É isso mesmo, é isso que eu tenho que fazer. E aí, na hora lá, naquele momento, esse mesmo que você está pensando aí, qual que é a tua reação? Tem que ser a mesma. Espírito Santo, me ajuda, me dá esse controle, porque a minha vontade é de responder na mesma palavra. É se você, de repente, aí levou o soco, querer dar outro, não é assim? Se a gente age na nossa carne, mas quando nós buscamos essa sabedoria de pedir a Deus que fale conosco, que nos direcione, aí sim vai ser diferente. E daqui a pouco a pessoa vai falar, puxa vida, machuquei, e agora? Vai lá, pede perdão. E você vai fazer o quê? Não vou perdoar, não. Você machucou, tá doendo até agora. Não. Você vai falar o perdão. Porque é o perdão de Deus que eu quero sobre a minha vida. E se eu não perdoar, eu vou receber esse perdão? Não. É isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Que nós precisamos perdoar. É fácil? É esquecer? Não, não é. Mas é falar, Senhor, me ajuda mesmo, porque por mim mesmo eu não vou conseguir. E a temperança é o domínio próprio sobre o governo de Deus. Temperança significa domínio próprio, mas não um domínio independente, é um domínio submisso ao Espírito Santo. Melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16:32. Não é uma ausência de sentimentos, mas é o controle sobre eles. Isso é o domínio próprio. Não é diante de uma situação você ficar ali na passividade e falar, estou tendo controle sobre as minhas emoções. Simplesmente não se importa. Não, de forma alguma. É você ter esse domínio do Espírito na sua vida. É o fruto que está ali sendo produzido. E aí, no momento certo, a gente usar a palavra certa, né? É você aprender a silenciar, respirar, orar, falar, Deus, esteja sob o controle, me ajuda a ter esse controle, porque se o Senhor não estiver comigo, eu não sou capaz de nada. E é um contraste também, né? A temperança é um contraste. É o fruto do Espírito. Nós vemos que lá em Gálatas, mesmo capítulo, a partir do versículo 17, ele fala sobre os frutos da carne. E eles são totalmente opostos. E muitas vezes achamos que estamos aí todos espirituais e acabamos agindo na carne. Estamos usando os frutos errados e de maneira errada. Quantas vezes nós não falamos além do necessário? Quantas vezes nós não reagimos no impulso e acabamos ferindo as pessoas, aqueles que nós amamos? Essa falta da temperança, desse fruto na nossa vida, o que vai gerar? Conflitos na nossa vida, nos nossos relacionamentos. E quando a gente menos espera, estamos aí sem controle. Estar sem controle é estar desequilibrado. O Espírito Santo de Deus em nossa vida, ele produz esse equilíbrio. E sem ele, nós não conseguimos chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. E nós temos o maior exemplo de todos, de temperança, que é Jesus. Muitas vezes, a gente procura se espelhar nas pessoas, né? E aí, como seres humanos, um momento ali, a pessoa erra e aí a gente acaba o quê? Se decepcionando. Mas quando nós olhamos para o exemplo de Jesus, e aí?
Ele é o nosso maior exemplo. Como o pastor Gil nos ministrou domingo. Ele passou por tudo. Jesus passou por tudo. Mas em todo tempo ele estava ali totalmente equilibrado. Ele tinha poder para agir na carne se ele quisesse, mas ele preferiu obedecer. E que esse fruto da temperança ele produz em nós é exatamente isso. Eu quero obedecer. Eu quero obedecer aquilo que o Senhor tem me direcionado. Se o Senhor está pedindo para que eu domine as minhas emoções, se o Senhor está pedindo para que eu tire os excessos da minha vida, se o Senhor está me direcionando que eu não preciso da liberdade da carne para ser feliz, o que eu preciso é da direção do Espírito Santo de Deus, então amém. É isso que eu quero para a minha vida. Ele nos ensina que o autocontrole, ele não está dependendo somente de mim, mas eu dependo totalmente de Deus, daquilo que Ele tem. E aonde nós conseguimos aplicar essa temperança na nossa vida diária? De que forma? Na maneira como nós falamos, na maneira como nós agimos. Nós precisamos usar temperança o tempo todo. E principalmente nos nossos desejos e nos nossos hábitos. É fácil? De forma alguma. Mas quando nós confiamos que o Senhor está cuidando de nós, nos direcionando, então sim, tudo vai ficar mais fácil. Porque é o Senhor que está à nossa frente, é o Senhor que está nos dirigindo. 1 Coríntios 6,12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu posso? Eu posso. Eu quero? E aí? Será que eu preciso? Então é você colocar sua vida e falar: Senhor, eu sei quem tu és na minha vida. Eu realmente tenho a liberdade de fazer, mas eu não quero. Porque fere o teu Espírito Santo. E eu não quero o teu Espírito Santo longe da minha vida. Eu quero ser direcionada, eu quero ouvir a voz. Eu quero acordar de manhã e falar: Senhor, eu não sei o que vai me acontecer daqui a 5 minutos. Mas eu sei que se o Senhor está comigo, tudo vai dar certo. Eu vou sair de casa, vou trabalhar, vou enfrentar o trânsito, vou enfrentar o que tiver que eu enfrentar. Eu vou enfrentar porque o Senhor é comigo. E eu sei, Senhor, que no final de tudo, eu vou poder voltar para minha casa, ver os meus filhos, porque eu sei que o Senhor está cuidando de tudo, né? Porque nós, como pais, nós queremos estar ali cuidando dos nossos filhos. Mas nós sabemos que naquilo que a gente se envolve o tempo todo, e um dia eles crescem também, e já não necessitam tanto do nosso cuidado. Mas nós confiamos que o Senhor está cuidando. E como é bom, eu sempre falo, quem não gosta de viajar, de sair de casa, de passear, é muito bom, né? Mas eu acho que o melhor de tudo, você pode ir para um lugar lindo, maravilhoso, você fica lá, meu Deus, que lugar é esse? Mas aí, quando você chega no portão da sua casa, você fala: ah, poxa vida, foi muito bom viajar, foi muito bom aproveitar, mas o melhor é voltar para o nosso lar, para a nossa casa. E assim a nossa vida também. Nós podemos, né, ter muitas experiências, mas nenhuma se compara a estar na presença do nosso Deus. Aquele momento ali em que Ele está nos direcionando, nos conduzindo, onde nós podemos falar com Ele. Não existe nada comparável a estar nos braços do Pai, a estar ali diante da sua presença. Como é tão gostoso voltar para casa, né? Depois de um dia, né? Muitas vezes um dia difícil, muitas vezes um dia de luta. E aí, quando a gente vê a nossa cama, respira fundo e fala: ah, agora sim, né? É Deus que está cuidando, é Deus que está sustentando. Pode ser que hoje não deu certo, mas amanhã vai ser um novo dia, né? Se faltou algo que eu não entendi, amanhã o Senhor vai me mostrar onde eu errei, por que não deu certo. É o tempo todo. Nós necessitamos que os frutos do Espírito Santo, que nós lemos em Gálatas 5, estejam na nossa vida. Amém? Então, curva sua cabeça por um momento.
Começa a colocar aí diante do Senhor. Você sabe do teu dia, você sabe tudo que você viveu hoje, se tem algo que fugiu do controle. Coloca agora diante do Senhor e pede para Ele: Senhor, vem me ajudar, vem me direcionar. Onde eu estou errando, Senhor, me dá a luz, me faz enxergar. Coloca mesmo diante do Senhor, pede para Ele que venha governar suas emoções, que venha te direcionar nas suas palavras, nas suas decisões, porque é Ele que sonda o nosso coração. Declara comigo: Senhor, em nome de Jesus, eu entendi que eu necessito que o Senhor me conduza, que o Senhor me ensine a controlar as minhas emoções, o meu falar, o meu agir. Em tudo, eu me coloco diante da tua presença e te peço perdão por todas as vezes que eu agi no meu espírito, na minha carne, e me ensina a ser direcionado pelo teu Espírito. É o que eu te peço. Traz sobre mim os frutos do Espírito Santo sobre a minha vida, para que eu viva segundo o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa palavra, Deus abençoe. Glória a Deus.